Oi, povo de Deus, bom dia. Queria iniciar hoje com uma oração, né? Eu passei o final de semana e um detalhe lá que aconteceu, um colega da gente foi orar, isso a gente falando sobre a palavra de Deus de tarde, e ele disse assim, boa tarde, Espírito Santo. Eu disse, poxa, eu nunca tinha pensado dessa forma, por que ele não merecer, né, um bom dia? E convidá-lo para estar aqui, sentar conosco, para que eu seja a boca de Deus, né? Que eu não venha alimentar com o que eu penso, com o que eu acho que é verdade, e sim com a verdade de Deus, né? Então, vamos orar para que nosso dia já comece pleno, que vamos a viver hoje a plenitude de Deus, né? Já crendo nisso, tá? Bom dia, Espírito Santo de Deus. Te convidamos hoje para que tu possas direcionar a palavra, que possa alcançar aqueles que precisam receber, que eles recebam, creiam e use do fruto dessa palavra. Em nome de Jesus. Amém. Eu tinha separado aqui, desde ontem, um assunto que fala sobre o que só não recebemos aquilo que não acreditamos, né? E eu tinha tido uma conversa ontem com uma pessoa que já me veio esse despertar, né? E aí passei o dia inteiro, tive que sair para fazer uns exames, aí no caminho começou a dar uma dor de cabeça. Assim, uma coisa que eu vou comentar, quando é dia de célula, sempre acontece alguma coisa que me faça pensar em desistir. Só que ontem não aconteceu isso. Eu passei o dia todinho com a enxaqueca, tomei remédio e a enxaqueca insistindo. No final das contas, eu disse, eu vou para a célula de qualquer jeito. Então fui. Depois da célula, pensei até em ir para a emergência. Mas eu disse, não vou para a emergência. Eu vou para casa e vou deitar, né? Tomar um outro remédio. E eu dormindo, vamos ver se a dor passa, né? E foi o que aconteceu. Eu cheguei em casa, tomei uma medicação. Na verdade, tomei duas. E aí deitei e peguei no sono. Quando foi hoje de manhã, acordei sem nada, para honra e glória de Deus, né? Então, eu não quis o dia inteiro focar no que eu estava sentindo, né? E assim, porque já aconteceu outras vezes de justamente num dia de ir para a célula, até diarreia me dá, e eu não ir. E aí eu disse, não, hoje eu não vou cair nessa. Hoje eu vou para a célula com essa enxaqueca. No final deu tudo certo, né? Eu tinha que estar lá. E aí, com o que já tinha acontecido ontem de manhã, eu fiz um exame, também fui tirar os pontos do dente que eu extraí, que foi um problema para tirar 2 fios. Eu não queria ir no meu dentista, porque possivelmente poderia cobrar para retirar. Então fui no posto de saúde, né? Negócio só para tirar. E eu tive que ir em 3 postos. E a última mulher soltou uma lista de coisas que eu poderia ter feito, que não fez em outro posto, que não sei o quê, porque ela só precisava tirar e dar um tchau. Mas enfim, tirei. E fiz um exame, né, de sangue, porque dei uma parada nos meus treinos, porque eu tava sentindo uma fraqueza, minha gente. Assim, tem coisas que a gente sente que não sabe nem definir como é a sensação. Então, no último treino que eu fui fazer, uma fraqueza, eu não conseguia levantar um peso. Ai, fiquei me sentindo tão fraca, sem energia. Aí eu disse pro professor, olha, eu não sei o que é que tá acontecendo comigo não, tô muito sem energia, não consigo sair de casa. Quando eu penso em sair de casa para fazer isso, me dá uma falta de necessidade, hein? E aí nesse dia que eu fui, foi desse jeito, eu já não tinha disposição, porque eu não tinha força para sair de casa. Até porque tinha tido essa gripe, né?
Eu acho que tem tudo a ver também, essa gripe aí, ela é estranha, ela fica com a secreção, você fica com a secreção, que ela não sai, ela parece que cola na garganta. E aí não tem febre, não tem nada, mas é como se ela te debilitasse de uma outra forma, né? Aí eu passei, estou assim uns dias sem treinar. Foi bom porque aí eu tirei uma conclusão que eu tenho que voltar para o CrossFit, que eu não tava relutando. Mas aí decidi voltar. Então, eu disse, vou fazer uns exames para saber como é que tá minhas vitaminas, né? Para ver o que eu preciso repor. Porque assim, tá repreendido em nome de Jesus que eu tenha algo mais do que isso. E aí fiz um exame. Aí depois fui tirar os pontos, aí vim para casa e fiquei o dia todo lendo sobre o que eu tinha que falar. Só que meu esposo ontem estava em casa e o abençoado ficou fazendo a logomarca da gente. Então é muito demorado. E ele ficou no notebook lá, ocupando o notebook. Eu deixei ele bem à vontade, né? Eu disse, não, é uma coisa que eu posso fazer qualquer hora, deixei ele à vontade. E no final, fui para a célula com a dor de cabeça, voltei e não fiz o que eu tinha de fazer, né? Na palavra. Mas a célula, ela confirmou aquilo que eu estava pensando, né? E aí, eu fico pensando por muitas vezes, por alguns exemplos que acontecem na vida da gente. Muitas vezes vamos à igreja, né? E muitos vão ali só para, tipo, só um exemplo, esquentar o banco, né? E aí você não vê a pessoa receber e segurar. Muitas vezes você recebe a promessa e deixa passar, ou então ela não acontece porque nem você mesmo acredita que aquilo vai acontecer. Então como é que vai acontecer algo que você não acredita, né? E aí comecei a estudar sobre isso, né? É tanto que eu botei aqui, não podemos receber o que não acreditamos. No final das contas, a chave é a fé, né? Deus tem promessas, mas não recebe quem não acredita. A incredulidade não é a falta de capacidade de Deus, mas a falta de abertura do homem. Quando escolhemos crer, abrimos espaço para o mover de Deus na nossa vida. É verdade. Eu acho que muitos aqui, que depois vai ver esse assunto, vai se dar conta que um dia recebeu alguma promessa e não estava disponível para receber, porque não creu, né? Para você ver, a mulher do fluxo de sangue, ela só bastou ter fé. A fé dela salvou ela, né? Ela recebeu porque acreditou antes mesmo de tocar em Jesus. Olha o tipo da fé dessa mulher, né? Tá lá em Marcos 5:34. Então, eu estava justamente conversando com uma amiga minha que tive um exemplo ontem perfeito, né? E levou até além do que a gente pensa. Tem pessoas que ela acredita por estar fazendo menos em relação à vontade de Deus e Deus pune em não favorecer a pessoa da forma que ele acreditava que fosse favorecer, né? E aí começa a se culpar, vem a autocondenação. Essa autocondenação que você escuta, que está no meio da religiosidade, né? Porque quem é cristão não vive na condenação. Cristo, ele levou nossas transgressões e condenações na cruz. Então, quando você chega a esse nível, né, de tirar aquele favor de Cristo por nós, isso anula o sacrifício, é grave, é bem sério isso. Então, tudo que ele fez na cruz nos deu heranças, né? Nos deu a vida, nos libertou do pecado. Então, tem muitas igrejas que elas dão ênfase ao pecado e ao que o diabo ele tem poder para fazer. E nós que estamos na nova aliança,
Nós somos livres em Cristo Jesus, porque Ele na cruz nos deu essa liberdade. Então não podemos transgredir, né? Nós não podemos viver pela lei. Então, muitas vezes você se sabota pelo fato de, eu não recebi isso porque não estou frequente na igreja. Eu não estou orando, então por isso não recebi. Por isso Deus não está fazendo. Não, não é sobre isso. Não se barganha favor com Deus, tempo com Deus, fidelidade com Deus, não se barganha. Quando você encontra o verdadeiro sentido em Cristo, quando você enxerga Ele como Pai, você consegue interagir com Ele sem limitações. Então, onde, em qual momento, em que tempo você estiver, o Espírito Santo está ali com você. Ele está ali para lhe dar a mão, né? Só que você precisa estar centrado em Cristo. Como eu digo assim, centrado em Cristo como exemplo. Pedro, ele creu, ele viu Jesus andando sobre as águas, ele disse que queria também andar sobre as águas, e Cristo disse, vem. Ele, por aquele momento, ele creu e ele andou sobre as águas. Quando ele duvidou do que estava acontecendo, ele começou a afundar. Então Cristo pegou ele pela mão, né? E ele disse, olha para mim. Então, qualquer situação das nossas vidas, nós temos que estar consciente de Cristo, né? Isso fortalece a nossa fé. Então, muitas vezes, acontecem as coisas porque acreditamos, mas não firmemente ao ponto de concretizar, né? E aí eu fiquei matutando isso o dia inteiro, que até me passou uma necessidade de ter que encontrar com essa minha amiga e a gente ter uma reunião, né, para poder deixar esse entendimento sobre a palavra, né? Muitas vezes você se culpa por algo, não se perdoou e quer ir para a igreja no sentido de eu estou na igreja, então Deus me perdoa. Não, você já é perdoado. A partir do momento que houve o arrependimento, você já é perdoado. Então, mas as pessoas acham que está muito fácil essa condição. Se puder, ajoelha no milho, passa a noite sem dormir, jejuma 300 horas, porque acredito que esse tipo de sacrifício é que vai honrar a questão do perdão. Não, é fácil. Você já é perdoado e você crê nisso, vive esse perdão. Automaticamente, quando somos afetados por alguém que nos deseja um mal, nos causou um mal, temos que ter a mesma flexibilidade de perdoar, não se retrancar, né, sobre aquilo. Quando você perdoa, isso não quer dizer que você precise ter comunhão com aquela pessoa, mas é uma autolibertação sobre o seu sentimento de amargura. E aí você começa a viver sem estar em função daquele pensamento de estar sendo afetado ainda pelo mal que aquela pessoa lhe fez, né? A vida que segue, né? Não recebemos aquilo que não acreditamos, porque Deus opera mediante a fé. A fé não é apenas acreditar que Deus existe, mas confiar no que Ele disse, esperar que Ele cumpra e ajustar a vida conforme sua palavra. A incredulidade fortalece o medo, bloqueia a promessa e nos impede de ver o agir do sobrenatural. Então é sobre isso. Não é que Deus não queira dar. O homem é que não dá abertura. Porque você tem que ouvir, né? Tá aqui. Ouvir, receber e crer. Mas o crer se posicionando para se cumprir.
Então tem muitas coisas que levamos as ideias, os planos, eu não sei vocês, mas eu tô começando a notar as coisas que eu quero que se realizem na minha vida, os meus sonhos. Na verdade, os meus sonhos hoje são renovados, não são sonhos que eu tive antigamente. Meus sonhos já são outros, né? Então ontem mesmo eu comecei a anotar, porque eu fui assistir um culto e o pastor que estava pregando, ele disse que você anotar, quando tudo se concretizar, aquilo foi testificado. No caso, você vai se lembrar que um dia você anotou e Deus cumpriu tudo aquilo que você pediu. Então eu já anotei crendo, né? E eu não pedi nada que se formasse limitado. Ah, não, eu quero assim porque eu mereço assim. Não, eu pedi assim, ó, assim, eu quero assim, porque isso não só é para mim, é para além de mim favorecer a outros. Então, eu pedi grande. Porque se é para pedir, a gente já pede grande, né? E eu creio, eu tenho um sonho que já é antigo. E eu creio ainda que ele vai se concretizar. Não sei quando, não sei como vai ser, mas eu creio que Deus há de fazer, né? Envolve toda a minha família, então o que precisamos é mudar nossa mentalidade, né? Renovar a mente. Nesse sentido é a metanoia. Você tem que renovar a sua mente sobre a verdade. Porque tem coisas que aprendemos no passado que isso fica impregnado na carne. Quando passamos a entender a nova aliança, ela é tão simples e porém muito forte, porque não é só a simplicidade de entender como as coisas são hoje, mas é forte ao nível de você mudar a sua vida. Muda a vida. Então o homem ele tem um hábito de ser escravo, de viver como escravo e não como filho. Então, quando passamos a crer para receber, estamos crendo como filhos, não como escravos, que precisamos fazer algo, barganhar algo, como se Deus fosse um Deus de compra e venda, né? Um Deus punidor, um Deus mau, que você tem que submeter a uma humilhação, não a humildade, a humilhação para poder receber. E isso você crê que tem que ser diante do homem, né? Tipo, o templo é um lugar de comunhão, de você estudar, de você meditar sobre a palavra, você está sendo doutrinado ali, né? Mas você tem que ter cuidado para o caminho que você quer levar isso, essa palavra. Então você tem que buscar o conhecimento para você não auto-sabotar, entendeu? Não viver numa velha aliança, não. Você está numa nova aliança. Existe um mover do espírito, né? Existe um crescimento, um avivamento, né? E hoje nós somos doutrinados para que possamos evangelizar o mundo. Nós não temos que estar ali dentro e viver aquela palavra e dali para casa, morreu ali e 2 vezes na semana você faz isso e fica por isso mesmo. Então não, temos que nos levantar fazendo da melhor forma que facilite para você também, porque muita gente tem vergonha, restrições, né? E isso faz com que você trave. Muitas vezes você sabe fazer, mas quando você tá só, quando você tá com alguém, bate a insegurança, aí você fica pensando, mas se eu for pra rua, se eu for levar essa palavra, como é que vai ser? Então você começa a pensar um bocado de coisa. Um dos motivos de eu estar gravando esses vídeos é para destravar, porque eu era muito tímida. E eu passei por situações na minha vida que me fez carregar algo que não me pertencia. Eu geralmente gravo sozinha, né? Eu me fecho no ambiente para que eu fique confortável para levar a palavra, porque se tiver alguém junto, além de me tirar a concentração, eu vou acabar travando. Então, se meu esposo estiver junto, de jeito nenhum eu faço um vídeo.
porque ele fica observando. E esse observar me incomoda. Aí teve dia que ele faz, vai, Deus, eu, não, contigo aqui não. Vai fazer alguma coisa? Aí ele acaba vindo pro quarto para eu poder fazer. Então, eu fiz várias anotações sobre essa questão, né? A Bíblia, ela mostra que a fé é a porta pela qual recebemos tudo o que Deus oferece: salvação, cura, direção, provisão e promessas. Quando não acreditamos, é como se fechássemos a porta do coração. Deus pode até desejar dar, mas a incredulidade impede a ação. Então, você vai fazer alguma coisa que incomoda você por alguma trava que precisa ser tratado, e aí você já sai. Não, você já se antecipa quando sabe que vai acontecer algo que você tem que fazer mais à frente. Então, você, em vez de se antecipar em estar orando, buscando a palavra que te fortaleça, que faça você entender quem você é em Cristo, e você saber que nada daquilo vai lhe afetar, não. Você vai e se alimenta dos obstáculos, do que é difícil, né, para se fazer. Ah, porque tem uma pessoa lá as pessoas lá são assim, são assado. Ah, e se não acontecer, eu vou passar vergonha. E aí você vai se alimentando disso. E isso cresce que tira o espaço e tira o seu conforto e tira o seu sono, porque você está só dando ouvido às vozes externas que impedem que você receba aquilo que você já tem por direito. Aí, nesse caso, você vai deixar de receber? Não, ele só está sendo adiado. Ele foi prolongado. Quando você tomar consciência de que você pode, que Deus te dá capacidade, que Deus está com você, então você vai descansar e aquilo vai fluir. Quando você menos espera, aquilo acontece. Geralmente, não. Todas as vezes é assim. Vamos supor que eu tenha um problema para resolver, e que eu tenho, viu? Eu tenho um problema para resolver que não está nas minhas condições. Tipo, não está no meu poder de resolver, nas minhas mãos. Não está nas minhas condições. Quando a situação está nessa posição, eu oro, entrego e vou conduzindo a minha vida, deixando aquilo para que Deus, que é o poderoso, ao ponto dele fazer aquilo acontecer de uma forma que eu não saiba. Pronto, eu estou aqui agora com esse problema. Ele está por trás dos bastidores. Mas para mim, eu não estou vendo nada acontecer. E é até bom, porque imagina se eu soubesse o que Deus está fazendo. Eu ia acabar atrapalhando, porque eu ia querer intervir, eu querer saber, eu querer fuçar o que Deus está fazendo e ele ia acabar dando errado. Então, quando eu passei a confiar, eu deixei isso, entreguei a Deus, que não é uma questão só, tá? Tem mais de uma. E são essas mais de uma que não está no meu alcance. Está no alcance do Pai, porque é feito, eu disse já outras vezes, a glória é do Pai. Para depois eu mesma dizer assim, isso aconteceu porque eu fiz. Isso aconteceu porque eu fui atrás. Então, deixei nas mãos de Deus e estou confiando que vai se resolver. Ele sabe o desejo do meu coração. Então, ele sabe a melhor forma que vai alcançar esse objetivo. Enquanto isso, eu vou me fortalecendo mais, porque há de vir outras situações que possa querer me abalar na minha fé, na minha crença. E eu não quero deixar de receber ou me preocupar de alguma forma ao ponto de descrer que é impossível de se resolver o problema. Então é sobre isso. Como é que eu vou receber algo que eu não creio? Se eu fiz um pedido ao Pai e eu pedi, mas muitas vezes pedimos e não acreditamos de verdade que isso possa acontecer. Então, eu entrego, porque só Ele pode, eu não posso,
e descanso no poder de Deus, porque Ele é tremendo, Ele é grande, Ele é poderoso, Ele é lindo, é maravilhoso, Ele é amoroso, Ele quer cuidar de mim, Ele não me quer ver frustrada ou triste ou chorando por algum motivo. Então Ele é lindo, Ele é perfeito, Ele vai fazer por você aquilo que for bom para você. Se for bom para você, pode crer. Se ele fez promessa, pode crer que ele vai fazer. Aí você guarda a sua ansiedade, a sua incredulidade debaixo dos pés, anula ela, pisa, sabe? Deixa só o flagelo, daquilo ali o vento leva e você fica tranquilo. Eu fiz um vídeo hoje de manhã passando, cuidando da minha pele. Coloquei no Instagram lá, né? Coloquei lá no outro aí, fiz a limpeza da minha pele e tal. E aí, tá tudo bonitinho. Por quê? Porque enquanto Deus está fazendo o que Ele precisa fazer, eu vou cuidando das outras coisas. Prestar atenção na pele, prestar atenção em algo que eu não estou enxergando porque estou distraída, né? Nós não podemos estar distraídos. É na distração que as coisas tomam outro rumo. Então, temos que estar consciente de quem somos em Cristo Jesus. Minha gente, o sacrifício, olha, tudo se resume no sacrifício. O sacrifício foi tão grande, tão grande, tão grande, né? Jesus ali, todo mundo pensando que Jesus estava sofrendo e ele estava feliz porque estava fazendo algo por você, para que você tivesse direito de usufruir. Então, não vamos anular esse sacrifício. Queria eu, ontem, domingo, não, segunda, eu estava na mesa e por um momento eu pensei assim, eu queria que Jesus estivesse sentado aqui comigo. Imagina você desejar Jesus sentado ali, como um dia ele se sentou para fazer uma ceia com os discípulos dele. Temos o Espírito Santo, mas imagina ele em carne. E um dia de tanto convívio, você vê ele se sacrificando por você, por mim, e você deixar que o diabo venha, que ele é um derrotado. Minha gente, o diabo não tem poder, ele já foi vencido. Ele só vem para perturbar. E as pessoas muitas vezes evangelizam a vida do cristão, do filho, colocando o diabo como se tivesse mais poder do que Deus. E ele não tem poder nenhum. Olha, eu já me peguei em situações, minha gente, que eu dei brecha pro diabo. Uma besteira. Aí depois eu fiquei pensando, oxe, por que eu fiquei pensando nisso, hein? Então são as distrações que não podemos aceitar, porque ele vem para perturbar. Então nada é maior do que Deus. Nada é maior do que o Pai. Então não tem motivos para que no final das contas a gente tenha medo, ou se condene, ou se frustre. Temos que passar por aflições, vamos passar sim, vamos. Mas quando estamos conscientes, conseguimos conduzir o problema, direcionar. Então, hoje o que eu falo é, se você tem uma promessa, se você tem sonhos, então creia. Sustente, segure aquilo que já está por vir, você sustenta. Então, tem muitos exemplos aqui que eu coloquei, que eu anotei, que está na Bíblia. Eu sempre deixo na descrição do vídeo, porque aí você pode ir lá, né, e continuar. Eu vou ver se é isso mesmo que é. Não é só vindo da boca, né, e você encontrar onde é que está testificando, né, as coisas. Eu falei de Pedro, em Hebreus mesmo, o povo que não entrou na promessa,
não puderam entrar por causa da incredulidade. É a história que eu contei. Não é questão de você não... Tem coisas que não é questão de você não receber mais, porque você não creu. Quando você tomar consciência de quem você é, aquilo se fortalece e vai acontecer. O único problema é que até você se conscientizar, você só retardou aquilo que você tinha para receber. No caso dos hebreus aí, eles não receberam, eles não entraram na terra prometida. Se passaram 4 anos, o que era para passar 40 dias, e passaram-se 40 anos, eles não receberam. Por quê? Não creram, meu Deus, e Deus estava ali, ó, falando, né? Falando, guiando, ó. Eles viam milagres aos olhos, e mesmo assim eles não criam que ia chegar na terra. Enquanto viajava esse tempo, era reclamando do pouco, do muito, sempre, sabe, resmungando. Minha gente, isso é a falta do descanso, é a ingratidão. Aí você faz o quê? Perde, né? Então tem que aquela parte lá da frente. Minha gente, eu tenho que ir nas anotações, eu sou assim mesmo, tá? Evoluindo aos poucos. Ouvir, receber e crer. Crer, se posicionando para cumprir. No caso, para receber. Eu vou contar uma história para vocês minha. Eu, antes de estar casada agora, quer dizer, não é oficial. Nós moramos juntos, né? Estamos fazendo uns planos, né? Conforme a vontade do Pai, que hoje existe essa sintonia para que a gente oficialize as coisas, né? Como a gente quer que oficializar de um jeito bonitinho, isso é com o trabalhar de Deus, né? Antes disso, antes de eu nem conhecer, quando eu tava só, eu sempre fui muito assim, eu nunca gostei de comprar coisas para depois eu me arrepender. Eu sempre queria algo, objetos bons, eu sempre gostei de coisa boa, sabe? Eu sempre gostei de morar em lugares confortáveis. Na minha condição, às vezes até passando da minha condição, mas eu dizia, não, eu vou conseguir pagar isso, eu vou conseguir. E eu vivi. Tem um apartamento que eu morei, ele era enorme. Ele tinha 4 quartos e 4 banheiros. Eu não sabia que ele era tão grande. Era só o formato dele que me chamava a atenção. Então, isso há 15 anos atrás, vamos supor. Eu já passava na frente desse apartamento e dizia, um dia eu vou morar aqui. Toda vez que eu passava nesse prédio, eu dizia, um dia eu vou morar aqui. Um dia eu vou morar aqui. E aí, Deus me honrou com um apartamento próprio. Pequenininho, ele tem 40 metros quadrados. Mas é meu para honra e glória de Deus, né? Ele me proporciona muitas coisas. Então, um certo dia eu fui na loja de uma amiga, de frente a esse prédio, e ela morava num casarão na beira da praia. A casa era muito grande, então o custo se tornava muito alto. Como ela encontrou esse apartamento em frente à loja do pai dela, eles se mudaram para esse apartamento no térreo. E quando eu conheci ela, eu a conheci de uma forma assim. Cheguei na loja dela para comprar algo e ela estava se derramando em lágrimas, se acabando de chorar. E eu sozinha na loja, quando eu olhei para ela, eu fiz, olha, eu não te conheço. O que foi que aconteceu? Eu posso te ajudar? Ela disse que a mãe dela tinha tido um AVC na cirurgia e não estava bem. Então, na hora, eu abracei ela e orei com ela. E aí, formou-se essa amizade. E aí, depois de um tempo, quando eu fui lá, aí eu comentei com ela, eu fiz, mulher, eu sempre tive vontade de morar aí. Ela fez, pois o terceiro andar tá para alugar.
Eu fiz e ela fez, por que tu não vai lá? A síndica mora no segundo andar, a chave fica com ela, dá uma olhadinha. Fui lá. E eu morando nesse apartamento que Deus me deu. Fui lá. Isso foi antes da pandemia, meses antes da pandemia. Aí eu fui lá, falei com a moça tava com a chave. Quando ela abriu o apartamento, o apartamento ele era voltado para o mar, então o vento era enorme. Quando eu abri a brechinha da porta da varanda, veio aquele vento. E aí eu olhei o apartamento todinho, amei. Ó, gente, se eu naquele tempo eu tivesse condições de comprar, eu tinha comprado aquele apartamento, porque eu não dava para nem para gastar energia com ventilador, ar-condicionado, nada dessas coisas, não precisava. Ele era altamente arejado. E eu cheguei para a moça que era a síndica e disse assim: eu vou morar aqui. Então eu peguei, ela me deu o número da proprietária, eu conversei com a proprietária naquela mesma hora. Ela: você vai querer mesmo? Eu disse: vou querer. Aí eu não falei para ela qual era o dia que eu ia pagar a fiança. Eu disse a ela que eu ia entrar em contato com ela depois que eu conversasse com meu marido no tempo. Mas era mentira, eu não tinha R$1 no bolso. Mas eu disse que ia fazer e eu não sabia como. A única coisa que eu pensei depois foi em alugar o meu apartamento para poder daquele dinheiro da fiança eu pagar a outra fiança. E naquela mesma hora, quando eu cheguei na portaria do meu prédio, eu cheguei para a porteira, eu fiz: olha, primeiro que aparecer aí para alugar um apartamento, o meu está para alugar. Ela fez: jura, André? Eu fiz: juro. Eu aluguei o apartamento com 3 dias. No final da semana, dessa mesma semana, eu estava me mudando para esse apartamento. Então eu vivi um período muito bom de realização daquele apartamento. Até hoje, quando eu passo por lá, ele agora está com placa de venda. O problema é que ele é antigo e precisa de umas reformas. A pessoa que for morar lá precisa ter pelo menos uns R$100 mil para poder fazer pelo menos a fiação, trocar piso, essas coisas. Mas ele era muito bom, esse apartamento, muito bom. Ele era no 3º andar. Para você ter noção, ele era 2 por andar, muito grande. E aí eu fui morar lá, passei um tempo lá sozinha com minhas filhas. Depois me mudei para próximo do trabalho, porque além do apartamento lá ter aumentado muito o aluguel, porque o pessoal estava se programando para fazer a reforma externa e tinha que aumentar o condomínio. Com o aumento do condomínio, o apartamento ficou muito alto. Então eu não poderia trabalhar para pagar simplesmente um aluguel e um condomínio, né? Mesmo o meu apartamento estando alugado e as outras coisas. Então eu acabei saindo lá por conta disso. E aí eu vim morar, pela situação, pela pressa, eu vim morar num apartamento próximo ao trabalho. Só que era um apartamento que ele era muito sombrio. E existia um desconforto ali muito grande. Não pelo apartamento, mas tinha algo ali dentro que todo mundo que chegava lá em casa reclamava. Mas aí eu ficava, né, sempre de olho no que podia acontecer. Então, esse apartamento que eu moro hoje, ele é quase em frente ao que eu morei. Quando ele desocupou, no mesmo dia da mudança, o dono, por coincidência, estava no local. Eu fui, abordei ele e disse a ele que queria olhar o apartamento para ver se eu alugava. Pronto. Foi a mulher saindo e eu entrando. Então, voltando à situação do apartamento, era em relação a um relacionamento desejado por Deus. Então, eu queria uma pessoa para minha vida, que Deus me mostrasse que não era impossível encontrar uma pessoa que de fato zelasse pelo meu sentimento, por minha dedicação. Então eu desejava um relacionamento de Deus. As pessoas às vezes não entendem isso sobre um relacionamento de Deus. Não quer dizer que seja um homem crente. É um homem que esteja ao agrado do coração de Deus, né? Ele tenha o temor do Senhor, né? Então, quando eu já visualizava um casamento,
eu desejava que meu quarto fosse daquela forma. Eu queria uma cama boa, eu queria uma cabeceira, eu queria um quarto confortável. Porque eu sempre disse assim, não é só para mim. Um dia, quando eu tiver meu marido, ele vai deitar aqui na cama dele com conforto. Minha gente, era desse jeito que eu pensava. E aí eu comprei na pandemia uma cama boa. E o preço não batia com a qualidade da cama. O preço era muito inferior à qualidade da cama. Eu durmo muito bem, obrigada. E isso tá nas condições de qualquer um. Eu só sou ousada. Tenho muito disso. O que eu quero, eu faço. O que tá no meu alcance, eu faço. E aí, há pouco tempo depois, pouco tempo não, muito tempo, eu queria uma cabeceira e eu ficava procurando. Aí teve um dia que eu saí com meu pai para almoçar e ele tem o hábito de ir numa loja que ele gosta muito. Chegou lá, encontrei a cabeceira que eu queria e eu tinha o dinheiro. Então eu comprei à vista. E aí só esperei a cabeceira chegar. Aí fui completando as coisinhas. Comprei um criado mudo, uma mesinha do lado. Ainda não tá do jeito que eu quero, porque assim, para ficar perfeito, eu queria que estivesse dentro da minha própria casa, porque eu ainda sonho numa casa, sem ser apartamento. Mas esse sonho veio mais depois que eu casei, porque existia uma necessidade de trazer minha sogra para morar com a gente, porque ele é filho único, então para ficar confortável para todos, ela vem morar com a gente, mas ela é muito idosa, então subir escada não rola. Ou morar em apartamento que tem elevador, geralmente esses apartamentos de hoje em dia é micro, não cabe nós todos, inclusive nossos filhos de 4 patas, não cabe. Os bichinhos ficam doidinhos, né, naquela gaiola. E aí, ontem na célula até se falou isso. Imagine a casa que você sonha. Eu disse ao irmão, calma, irmão, porque não é uma casa só não, viu? São várias. Como assim? Porque não é uma casa só pra mim que eu desejo. Eu desejo uma casa pra mim, pra minha mãe, pra minha irmã, sabe? Um terreno. Eu fico imaginando assim, um terreno onde eu possa construir as casas e a gente viver naquele terreno, todo mundo junto. Porque assim, todo mundo se grita pela janela, sabe? Ah, é Natal. Bota ali um mesão no meio do espaço, todo mundo comemora, né? Vem final de virada de ano, tá todo mundo ali. É o desejo do meu coração. E quem discordar da família, já tô dizendo que ele vai se concretizar, você querendo ou não. Então é isso. Não existe barreiras para eu ficar. Ai, como é que eu vou fazer então isso? Qual é o meio que eu vou dar? Ai, meu Deus, vai dar errado. Porque é muito dinheiro. É muita casa. Ai, vai dar errado. Ai, eu não vou saber fazer isso. Eu não tenho condições de fazer. Não. Ah, não tá na minha condição de eu realizar esse sonho, mas tá na condição do pai. Porque eu sou filha, né? Estando no desejo dele, ele vai fazer. Se ele sabe que é o melhor para mim, se for melhor para mim, ele vai concretizar. E amém. E aí a gente vai vivendo o dia a dia, sabe, agradecendo ao Pai pelo milagre que a gente já tem todos os dias, que é despertar. A partir do momento que, abrimos os olhos, já somos gratos pela vida, né? Já somos gratos de acordar e não receber uma notícia de uma outra pessoa que aconteceu alguma coisa. Então já somos gratos por isso, que acordamos e os nossos acordaram junto conosco. Amém, Senhor. Glorificado seja o teu nome, né? E aí vamos fazer a vida funcionando, deixando o Espírito Santo nos guiando. Eu tô aqui agora passando uma palavra e espero em Deus que onde essa palavra chegar seja tocada, que traga a
que traga, minha gente, interrompeu aqui porque o WhatsApp fica conectado no notebook. Uma pessoa ligou aqui, fui rejeitar, saiu da tela, mas estou aqui. Então é isso. Então, eu não sei o meu dia de amanhã, então vou viver o hoje, crendo que já está tudo pronto para que Deus faça no melhor tempo, e o tempo dele realmente é o melhor, e deixar de mimimi, de ser vítima de qualquer circunstância. Eu sou forte em Cristo, em Jesus. Com Cristo eu posso todas as coisas, entendeu? Ele está comigo, a convicção é essa, crendo que aqui nessa palavra, nessa situação, nesse meu mover de falar do Pai, dessa coisa linda que nos ama antes de amarmos Ele, que o amor dele é incondicional. Então, que essa palavra, ela chegue onde precise chegar, ela toque, ela destrave, ela realize sonhos, porque você tomou consciência do que você é como filho de Deus, que você já é salvo em Cristo Jesus, que o sacrifício dele não temos uma forma de gratidão a não ser essa de reconhecimento, reconhecer aquele sacrifício perfeito, aquele amor, aquele sangue derramado, sabe? Então, eu agora imaginando essa cena que eu não vi, mas eu creio porque eu vi, é a forma extrema de eu não poder fazer menos a não ser desejar que essa palavra ela entre profundamente naquele que está abatido hoje, descrendo de quem é filho e que em Deus tudo pode, entendeu? É isso que eu quero hoje que Deus realize e que você creia só de ouvir falar. Muitas coisas nós não vemos, mas cremos só de ouvir. Então, eu creio no meu Jesus. Eu creio no que ele pode fazer, no que ele pode realizar. Pode ser de um dia para o outro ou não, mas ele está no meio. Já foi apresentado para ele o que está no desejo do meu coração. Então faça você também, apresente o desejo do seu coração. Já se veja nele, porque a fé é você já se ver no que você não está vendo agora. Não está sobre sua visão o que você quer, mas se visualize na situação. Então, o que eu quero deixar para vocês, gente, vamos mudar a chave. Vamos viver esse novo tempo. E vivendo esse novo tempo é viver da melhor forma. Que caiam barreiras, sabe? Creia que barreiras caem. Que você ouça um louvor de manhã e creia que todo maligno está sendo distanciado da sua vida. Que o maligno, ele é impossível chegar ao seu ser, porque ao seu redor estão os anjos te guardando de Deus. Tenha essa consciência de quem você é filho. Então, creia para poder receber. Não feche as portas. Não crie barreiras. Entendeu? Então, peça aquilo que você tem dificuldade de fazer. Você não está só. Peça para que Deus ele te ajude a fazer aquilo acontecer, a te fortalecer. Peça a Deus, Senhor, eu não sei como fazer isso. Senhor, acalma o meu coração. Então Deus ele vai te conduzir, ele vai te fortalecer, porque Deus ele é Pai.
Ele não vai te dar algo para que te mate. Então, em Deus nada é impossível para aquele que crê. Em Deus nada é impossível. Então, hoje eu nunca penso em relação à minha vida, às minhas coisas, eu nunca penso pequeno. A minha irmã até diz que eu sou uma pobre metida. Não, eu sou uma pobre com ousadia, porque eu não sou obrigada, certo? Não sou obrigada a viver em limitação nenhuma. Não, se eu quiser uma coisa que tiver na minha condição, mesmo que não tiver na minha condição, eu vou correr atrás, né? Para eu conquistar. Se estiver na vontade de Deus, eu vou conquistar, né? Então é isso. Eu espero que a palavra ela tenha sido muito produtiva para vocês. Que se vocês gostarem do conteúdo, vocês acionem o sininho para ficar vendo sempre esses videozinhos que eu faço. Dê um like para poder isso firmar-se mais, né? O mundo precisa de ouvir e conhecer um Jesus que muitos não conhecem. Tem muitos cegos dentro de uma igreja, achando que sabe quem é Deus, ou colocando Deus numa caixinha, ou fazendo dele um terrorista. Então, Jesus é bom e quem não presta é o diabo. E o diabo está derrotado na sua vida, na minha vida. Ele não tem poder nenhum. Quem é esse incompetente? Não existe. Aí, o desejo do meu coração é que você tenha seus sonhos, creia e já idealize ele, concretize ele, traga a sua existência. Tá certo? Eu fico por aqui. Amanhã tem mais. Em nome de Jesus. Também se não tiver, Deus sabe todas as coisas. A gente faz no dia seguinte. Tá? Mas já sou grata a Deus por hoje estar aqui, destravando, para poder estar levando uma palavra, porque o mundo precisa de Deus. Muito. Tá? Um grande beijo no meu coração. Fiquem na paz do Senhor. Que o dia seja de livramentos. Favor de Deus na vida de vocês. Graça sobre graça na vida de cada um. Um beijo bem grande. Fui.